Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Luciilda Silva, professora de corte, costura e modelagem, e nosso vídeo de hoje é mais um passo a passo de corte e de costura dessa peça aqui que eu já modelei no vídeo passado. Se você quiser acompanhar é só procurar aqui no canal. Tem detalhezinhos aqui nas cavas, botãozinho na parte costa e tem também aqui uma faixinha com um laço no centro-frente. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. E lembrando sempre, para você que quer comprar um molde em PDF dessa peça, uma grade completa com tamanhos do 36 ao 52, o link de compra vai ficar aqui na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo. Para você que está aí querendo acompanhar todo esse passo a passo de corte e de costura, vem comigo, vamos para o vídeo. Bem, aqui eu vou fazer essa peça com esse viscose, esse tecido aqui é um viscose. Eu tenho aqui só uma sobra, né? Já tô aproveitando aqui o que sobrou de uma outra peça. Vocês podem ver que não tá com o corte aqui muito retinho, ó. Essa parte aqui do lado tá com o corte meio irregular. Tenho mais ou menos aqui uns 80 centímetros, mas o ideal aqui seria 1 metro para fazer bem tranquilo essa peça. Vou fazer no viscose, mas vocês podem usar também um crepe, um viscolinho, uma sedinha, tá? Todos são tecidos que vai ficar legal para fazer uma peça como essa. Para o corte aqui não tem muito segredo, né? Tô com o molde aqui todo com margem de costura, então eu só vou colocar aqui o tecido certinho sobre a mesa e venho posicionando as partes do molde para fazer o corte, né? Espero que eu consiga tirar aqui todas as partes que eu preciso. Então, aqui eu já iniciei, ó, colocando o tecido sobre a mesa, o tecido está dobrado. Vou vir aqui na dobra do tecido e vou posicionar a parte costa. Aqui eu preciso posicionar na dobra o centro costa, então eu vou virar assim o meu molde para conseguir posicionar aqui certinho. Vou encaixando aqui bem certinho, ó, porque como eu tenho pouco tecido, né, para cortar todas as partes aqui do molde, eu vou aproveitando aqui o máximo. Coloquei aqui uns pezinhos e venho fazendo o corte rente com a borda do molde. Já cortando aqui a parte do ombro, finalizando aqui na parte da cava. Vou posicionar agora a parte frente, fiz uma dobra também aqui no tecido, né? Porque ela é fechada também na parte frente. Faço a mesma coisa que eu fiz com o molde das costas, posiciono certinho aqui na dobra do tecido e também venho fazendo o corte. Cortado aqui a parte frente, vamos para a parte aqui da faixa, ó. Eu virei aqui, gente, a posição do tecido, mas continua aqui certinho no fio, tá? Aqui é só virei mesmo para ficar mais fácil para cortar. Tirei aqui as duas faixas, vou fazer aqui mais uma dobrinha no tecido e vou cortar aqui essa outra parte que é para o elástico da parte costa, posicionado também na dobra. Aqui eu não consigo tirar essa pala da parte frente sem nenhuma emenda, né? Porque o tecido aqui tá bem limitado. Então, eu vou cortar assim mesmo, vai ficar com a emenda na parte frente, mas não tem problema. E aqui eu vou aproveitar todas as partezinhas aqui que eu tenho para conseguir cortar esses acabamentos das cavas, porque eu preciso, na verdade, aqui de 4 partes, né? Tanto da cava frente quanto da cava costa. Então, tô cortando aqui a primeira parte, dobrei aqui um cantinho do tecido bem certinho, posicionei tudo, né? Posicionei o molde e venho cortando sempre rente aqui com a borda do molde. Vou continuar aqui, preciso cortar novamente essa mesma peça que é da cava frente. Preciso cortar aqui novamente no tecido dobrado. Vou arrumando assim, bem certinho, para ver se eu consigo aqui cortar todas as partes. Aproveitando, já comenta aqui abaixo, gente, se vocês também, de vez em quando, querem ficar assim, cortando uma peça na base do milagre. Comenta aí. Ó, aqui eu continuo, né, cortando, porque tem a parte da cava costa também. Até aqui vai dando tudo certo, ó, já vou conseguindo aqui cortar certinho.
Procurando aqui mais partes do tecido. Essa parte aqui, gente, eu tô tentando tirar umas tirinhas para fazer o viés do acabamento do decote. Para essas tirinhas aqui do viés foi a parte mais complicada, porque eu tava só com bem pouco tecido mesmo, então eu tô cortando assim, não tá 100% no viés do tecido, tô cortando tirinhas aqui de mais ou menos 3 centímetros, não tá 100% no viés, mas como o tecido, né, é viscose, vai dar certo também, só vai ficar, eu só vou precisar fazer algumas emendas aqui nessas partes, mas fica para a parte interna da peça, não tem problema. Então, preciso cortar aqui vários pedacinhos desses, porque é pro viés do decote, né? Então, eu quero garantir que não vai faltar. Vou cortando aqui tudo certinho. O ideal, gente, é ter sempre a quantidade certa do tecido, que às vezes cortando assim, a gente perde muito tempo, né? Acaba gastando mais tempo e às vezes também pode ser que não dê para cortar de jeito nenhum. Essa parte aqui eu tô cortando uma tira reta para fazer o acabamento da abertura das costas, porque para a abertura das costas não tem problema ela ficar assim retinha. Então aqui consegui cortar todas as partes, né? Com bastante sufoco, mas consegui cortar, tá tudo aqui certinho. Só essa parte do viés que vai ficar com mais emenda. Aquela tirinha, ó, é para a parte aqui dessa abertura das costas. É só posicionar aqui no molde e recortar. E agora vamos acompanhar a costura. E aqui para a costura, eu já vou iniciar costurando aqui os acabamentos das cavas, mas antes vou mostrar aqui para vocês que eu já emendei todas aquelas tirinhas, ó, pro viés. Eu emendo sempre assim, né, faço as emendas aqui em diagonal para não dar volume. Passei ferro aqui, ó, em uma bordinha também desse viés. Passei ferro aqui certinho. E ficou assim com algumas emendas, mas não fica mostrando, né? Fica para a parte interna da peça. A tirinha do acabamento das costas eu passei ferro também dobrando ao meio. E aproveitando, eu já passei aqui a costurazinha, né? A emenda da pala da frente. Passei ferro também aqui certinho, quase não vai ficar vendo que tem emenda. E passei ferro aqui na faixa que vai o elástico por dentro. Essa sobrinha aqui eu vou aproveitar para fazer a azelha do botão. Vou iniciar aqui a costura com esses detalhes aqui da cava. Então, eu venho aqui, ó, e passo uma costura nessa borda. Lembrando que aqui não costura na parte da cava, gente, ainda costura aqui nessa parte de fora, né? Como eu tô mostrando aqui no vídeo, é só posicionar as duas partes e passar uma costura. Sempre costurando aqui com a margem certinha. Finalizando essa primeira costura, eu vou abrir aqui, ó, e vou passar uma costura de pesponto rente. Pesponto rente aqui é muito importante para o acabamento, então eu vou abrindo assim e pespontando bem na bordinha. Finalizado aqui essa parte, ficou dessa forma, ó, o pesponto rente vai ficar aqui para a parte interna. Eu preciso repetir isso mesmo com a cava da frente. Já repeti aqui o mesmo processo, ó, costurei e em seguida passei o pesponto rente. Agora eu preciso costurar aqui no ombro. Vou passar uma costura aqui para unir essas partes aqui no ombro. Esse encontro aqui da costura é muito importante ficar certinho. Se vocês tiverem dificuldade, pode usar o alfinete, né? Prender com o alfinete para ficar o encontro certinho. E aqui eu passo essa costura. Ficou assim, ó, certinho aqui. Vou costurar agora essa parte aqui lateral. Isso aqui é o que vai ficar encaixado certinho na lateral da blusa. Então, eu costuro aqui da mesma forma, sempre com atenção aqui para a emenda da costura ficar certinho, batendo uma com a outra. Já faço aqui também. Eu vou mostrar aqui como ficou. Desvirando aqui, ó, ela vai estar assim certinho.
o acabamentozinho da cava. Aqui o ideal é passar ferro abrindo essas costuras, mas eu vou só vincar aqui um pouco com a minha unha mesmo, que aí depois quando eu passar ferro, dá um acabamento melhor. Então eu vou deixar assim certinho. Vou colocar aqui um alfinete e vou fazer o mesmo aqui com a parte de baixo. Agora eu vou passar aqui nessa bordinha uma costura só para unir mesmo essas duas partes e facilitar quando eu for costurar isso aqui lá na blusa. Então eu venho passando aqui a costura só de união mesmo dessas partes e bem na bordinha. Passando aqui pela costura do ombro. E já finalizando aqui no finalzinho da cava. Ficou assim, certinho. Agora eu preciso fazer isso mesmo com o outro lado. E aqui eu já repeti o mesmo processo do acabamentozinho para o outro lado, tá tudo certinho. Então eu vou continuar aqui na parte da blusa, agora colocando esse acabamento da abertura do centro-costa. Primeiro eu vou fazer aqui 2 piques para soltar um pouquinho esse tecido, ó, em formatozinho de V. É bem pequeno mesmo, é só para facilitar a hora que eu for costurar aqui essa tirinha, que eu já passei ferro dobrando ao meio. Então, eu vou vir aqui, posiciono a abertura em cima e venho passando a costura. Veja que aqui, ó, o cortezinho que eu fiz, né, os piques já facilita, porque a gente consegue passar aqui certinho no finalzinho do corte. Vou costurando aqui até chegar no decote, né, no finalzinho do decote, tirando esse excesso aqui. E aí ficou assim, ó. E agora aqui pro acabamento, eu dobro pro meio, faço mais uma dobra aqui da partezinha da tirinha e dobro novamente aqui por cima para passar a costura. Fica bem parecido com o viés, né? Não é viés porque não é cortado e enviesado, é uma tira reta, mas o efeito é o mesmo de um viés normal, assim, desses que a gente coloca mesmo, né? Dobrando. Então, ficou assim, ó, passei a costura aqui certinho, parte interna também. Agora aqui no meio, eu vou precisar fazer um acabamento. Já vou tirar aqui esse excesso, essa sobra. E aqui bem no meio, eu faço uma pequena costura, ó, só para dar um acabamentozinho mesmo, só nessa pontinha aqui. Posiciono aqui certinho, passo a costura aqui, fazendo o retrocesso. E vou mostrar aqui como ficou. É uma pequena costura mesmo. E aí fica dessa forma. Aqui depois é só passar ferro, que aí fica certinho o acabamento. Continuando aqui, eu vou para a costura dos ombros, posicionando aqui certinho o ombro frente com o ombro costa. E passando também a costura. Vou passando a costura aqui certinho com a margem de 1 centímetro. Já faço a mesma coisa aqui com o outro. Aproveitando, eu já venho aqui, ó, e posso também costurar as laterais. Colocando certinho, lateral frente com a lateral costa. Passo aqui toda a costura também com a margem de 1 centímetro. Ficou dessa forma, vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado. Já passei as costuras aqui, ó, do outro lado. Agora eu preciso passar o acabamento lá na overlock. Aproveitando, eu vou passar ferro também aqui e já volto para continuar. Passei o acabamento, ó, lá no overlock, nos ombros e na lateral. Passei ferro também nesse detalhe das cavas. E aqui eu já vou fazer a azelha. Não vou costurar e desvirar. Vou só fazer aqui como uma reata mesmo, dobrando. Por isso eu tô cortando aqui um pouco o excesso para não ficar muito grosso, muito largo. Dobro aqui, ó, faço 2 dobrinhas para a parte interna e dobro novamente. E vou passar a costura
Passo aqui como a gente faz a costura de uma reata mesmo. Não fica muito fininho como aquela que a gente faz e depois desvira, mas fica com acabamento bom também. Vou cortar aqui certinho de acordo com o tamanho do botão que eu vou usar. E aí ficou assim. Continuando aqui, eu já venho para o acabamento do decote. Vou pegar aqui a tirinha de viés. Vou posicionar aqui, ó, fazendo uma dobrinha de acabamento no início. Posiciono certinho no decote e venho passando a costura. Inicio aqui certinho, agora eu vou só posicionando a tirinha aqui bem rente com o decote e passando a costura. E assim eu vou posicionando e passando a costura até finalizar aqui do outro lado. Vou tirar esse excesso. Faço também aqui uma dobrinha de acabamento e finalizo essa costura. Feito aqui essa costura, eu vou virar aqui a tirinha, vou dobrar assim, ó, para a parte de baixo, né? Dobrar aqui por cima da margem de costura. Eu ia fazer essa costura só aproveitando essa primeira dobra aqui, mas vou fazer dessa forma porque o acabamento fica melhor. Não vou usar a dobrinha que eu fiz com o ferro, eu vou dobrar aqui bem rente com a margem de costura que tá aqui, já da peça, e vou passar a costura. Depois é só cortar essa sobrinha e rebater com outra costura. Então, aqui eu vou dobrando, deixando assim bem justinho aqui na margem de costura. Vou passando a costura até finalizar toda essa parte. Já chegando aqui do outro lado. Ficou dessa forma, ó. Veja que tem uma sobrinha aqui, agora eu vou cortar toda essa sobra. E aí, ficou dessa forma, agora é só dobrar aqui novamente e rebater com uma costura aqui na outra borda desse viés, né, no caso. Então, eu venho aqui, já inicio a costura, agora é só ir virando aqui para a parte interna e rebatendo. E aqui do outro lado, eu já vou encaixar a azelha do botão. Dobro aqui bem certinho e vou encaixar aqui por dentro, deixando assim bem certinho. Faço aqui a costura, paro com a agulha para dentro e vou virar aqui, ó, para a parte de cima para arrematar essa costura. Passado aqui, vou mostrar como ficou. Passado aqui, ficou dessa forma, ó, certinho aqui o acabamento, o viés também. E aqui, continuando, eu vou para o acabamento aqui das cavas. Então, para colocar esse acabamento, a gente vai encaixar aqui por dentro, ó. Ele vai precisar ser colocado todo na parte interna, porque depois ele vai virar aqui para a parte externa da peça. Então, eu vou pegar essa parte aqui, vou centralizar certinho com a costura lateral aqui da blusa. Sempre dessa forma, ó, aqui por dentro da peça. Eu vou colocar aqui um alfinete para mostrar bem certinho aqui e vocês poderem entender certinho como ele vai ficar. Colocado aqui o alfinete, ele vai ficar assim, ó, ele vai virar aqui para a parte de fora da peça. Então, esse lado tem que ficar para a parte interna, né? Porque como ele vai virar depois, então aqui eu vou vir, vou passando a costura, vou encaixando ele aqui certinho, ó, tem que ficar certinho também aqui com a costura do ombro. Agora é só encaixar e passar a costura, e se vocês preferirem, vocês podem passar, podem colocar alfinetes, né, fixando ele certinho, ou então passando um alinhavo. Mas aqui perceba que ele vai se encaixando certinho na cava, então é tranquilo aqui para passar. Só tem que ficar atento mesmo a esse encontrozinho aqui do ombro, ó, porque o restante
ele vai se encaixando certinho aqui, perfeitamente na cava. Então, aqui eu finalizo a costura. Já vou mostrar aqui como ficou. Ele vai ficar assim, a princípio, né, todo para a parte interna da peça. Depois nós vamos virar aqui e prender com uma costura no ombro e também aqui na lateral. Mas antes eu vou precisar passar o acabamentozinho aqui do overlock. E também vou precisar fazer aqui para o outro lado, né? Vou repetir o mesmo processo aqui para outra cava. E aqui eu já repeti o mesmo processo para outra cava, já passei lá no overlock também, e vou vir aqui com um acabamentozinho de pesponto rente. O pesponto rente aqui eu tô passando do lado da blusa, né, e não do acabamento, senão depois ele fica mostrando. Finalizado aqui o acabamento de pesponto rente, então ele fica dessa forma, ó. Fica do lado interno da peça. Então, já vou virar aqui e vou passar uma costura prendendo aqui, bem certinho em cima da costura que eu já tenho no acabamento. E se a gente fizer a costura aqui bem certinho entre a costura de emenda, não fica nem mostrando depois. Parece realmente que não tem costura aqui prendendo. Então, ficou dessa forma, ó, veja que nem nota que tem a costura. Vou fazer esse mesmo processo aqui no ombro também, virando aqui certinho e passando a costura. Vou fazer aqui bem entre uma costura e outra, para ficar com o acabamento certinho. Então, ficou dessa forma, ó, certinho aqui. Eu vou fazer isso mesmo aqui com a outra cava. E aqui eu repeti o mesmo processo para outra cava, ficou certinho. Agora eu já vou passar aqui para a parte da faixa que vai fazer o laço. Então é bem simples, eu só dobrei aqui a faixinha e venho passando a costura. Chegando aqui no final, eu vou virar e costurar também a lateral. Já tiro aqui esse excesso e vou desvirar essa faixinha. Vou usar aqui a tesoura para me ajudar. E assim eu vou desvirando, vai ficar aqui certinho, ó. É bem simples aqui para desvirar. Vou fazer isso mesmo com a outra. Já fiz aqui, repeti o mesmo para outra faixa, tá certinho. E eu vou passar agora para a parte do elástico, da parte costa. Aqui é a pala da frente, né? Eu já havia mostrado. Aqui pro elástico, gente, eu tive que fazer uma gambiarra. Eu não tinha o elástico com 5 centímetros de largura, então eu peguei aqui 2 elásticos e juntei aqui, emendei, passei uma costura de zigue-zague, né, para não arrebentar depois, e acredito que vai dar certo aqui. Então, encaixo certinho aqui na dobra dessa faixinha, vou passar uma costura para prender aqui essa lateral com o elástico por dentro. Só acomodar ele aqui dentro, ó, passei a costura e agora eu vou seguir aqui costurando, mas sem pegar no elástico. Então, eu vou arrumando aqui a faixinha e vou costurando. Depois eu vou puxando assim o elástico, ó, vai ficando franzidinho. Preciso fazer isso aqui com toda essa faixinha. E aí vai ficar assim, ó, toda a faixinha. Eu vou medir aqui o tamanho do elástico. Para medir o elástico, eu faço sempre dessa forma. Eu dobrei aqui ao meio e eu coloco aqui, depois da metade, uns 4 dedos mais ou menos, o que vai dar uns 5, 6 centímetros. Vou passar uma costura aqui na lateral e vou cortar o excesso do elástico. E aí vai ficar assim. Eu estico aqui certinho, para se acomodar o elástico aqui dentro. Dá para deixar assim, sem passar costuras, porém eu prefiro passar costuras aqui, prendendo, para garantir que esse elástico não vai dobrar depois, né, conforme for usando a peça. Então, aqui eu vou passar uma costura com a largura de 1 centímetro. Preciso esticar, ó, toda essa faixinha para vir passando a costura.
E aí eu vou fazendo isso até finalizar aqui do outro lado, sempre esticando, ó, ficou dessa forma. Vou passar agora uma outra costura aqui do outro lado. Se vocês preferirem, pode passar mais costuras, 3 ou 4, mas aqui eu tô passando só 2, só para prender mesmo e o elástico não dobrar depois. Ficou dessa forma, certinho aqui. Agora eu já vou costurar essa parte do elástico na parte frente aqui, colocando também as faixinhas de fazer o laço. Então, primeiro eu venho aqui, ó, essa é a pala da parte frente, e aqui na lateral eu vou encaixar a faixinha do laço e passar a costura. Vou passar assim a costura com a faixinha aberta, que eu acho que fica mais fácil. E aí depois, ó, que a faixinha tá assim, eu venho com essa parte do elástico, encaixo aqui por dentro, dobro a faixinha e passo a costura. Costurei aqui certinho, agora eu vou desvirar, e aí vai estar dessa forma, ó, com a faixa do laço encaixada aqui certinho, tá? Agora eu preciso fazer isso mesmo aqui do outro lado. Passei aqui do outro lado, tá certinho aqui, ó, as partes de fazer o laço. E agora eu vou costurar isso aqui na barra aqui da saia, mas antes eu preciso passar aqui as costuras para o franzido da parte frente. Eu passo sempre 2 costuras, uma aqui bem na bordinha. E finalizando aqui essa primeira costura, eu passo uma outra aqui com a distância de meio centímetro. Então, eu vou passando aqui o franzido com as 2 costuras, fica sempre melhor, né? Fica mais fácil para a gente franzir. Então, passado aqui as 2 costuras, eu vou separar aqui as 2 linhas de baixo, a da bobina, ó, vou puxando e espalhando aqui o franzido. Lembrando, gente, que é um franzidinho bem leve, não é muito franzido, não. Puxei aqui um pouquinho franzido, agora eu já vou conferir aqui com a pala da parte frente, né? Porque precisa ficar encaixando aqui certinho na pala frente. Então, vou passar aqui, ó, certinho, já vi que tá na mesma largura. E agora, eu vou marcar aqui o centro-costa para quando eu for posicionar o elástico. E eu já vou começar aqui a costura exatamente nessa marcação que eu fiz. Vou marcar aqui também o elástico, tem aqui a lateral. Eu vou dobrar aqui certinho e vou marcar o centro aqui, o meio costa do elástico. Vou colocar aqui uma marcação em cima da outra e venho passando a costura. Essa parte eu preciso esticar aqui certinho. E é muito importante prestar atenção aqui na costura lateral, para ela ficar, né, alinhada com a costura da blusa. Preciso esticar aqui certinho, ó. Se você preferir, pode usar o alfinete para ajudar aqui no encontro da costura. E assim eu vou costurando também a pala aqui da parte frente, sempre caprichando aqui nesse encontro de costura com a lateral. Finalizado aqui essa parte, ficou assim. Vou desvirar aqui para mostrar certinho, ó, a pala da frente com a faixinha, o encontro aqui da lateral, ó, bem certinho. Então, agora eu vou finalizar aqui passando o acabamento de overlock. Essa parte aqui das cavas eu vou passar ferro e prender com os pontinhos à mão aqui. E também preciso colocar o botão. Vou fazer isso, passar ferro e volto para mostrar essa peça pronta. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Detalhezinho aqui das cavas, ó. Muito importante mostrar aqui esse detalhezinho, além da costura do ombro, eu também fiz uns pontinhos à mão aqui, ó, até a metade, mais ou menos, para garantir que isso aqui não vai ficar revirando. Então, ficou dessa forma. Aqui bem soltinha no corpo. Tem aqui também o detalhezinho do laço, ó, no centro-frente. Vou virar aqui a parte costa para vocês verem também, ó, o detalhezinho aqui do botão,
a parte aqui do elástico na cintura. E ficou assim o resultado da nossa peça. Lembrando sempre, para você que quer comprar o molde dessa peça em PDF, uma grade completa com o tamanho do 36 ao 52, tem link de compra fixado aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E se gostou, já curte, já compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.